Lamento aí pela minha voz, eu estou com um processo, uma bronquite alérgica muito forte. Minha voz não está... Mas o Senhor vai dar graça. Pastor Mortozinho já fiz um pequeno spoiler da mensagem, né? Ele já disse que vai ser sobre se nós vamos precisar de uma nova reforma, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito. Tito fica depois de Timóteo e antes de Hebreus, para quem não tem hábito. Tito, capítulo 1, começando no versículo 10, e vamos até o versículo 1 do capítulo 2. Tito, capítulo 1, capítulo 1, começando no versículo 10, indo até o capítulo 2, versículo 1. Amém? Então vamos lá. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um dos seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração. Se há uma admoestação sobre a sã doutrina, é porque existe uma doutrina doente. Se não houvesse doutrina doente, eu não estaria preocupado em pregar a sã doutrina. E fala também de pessoas que se ocupam de fábulas e com mandamento de homens desviados da verdade. E há um texto que mais tarde eu vou voltar a ele. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente deles como a consciência estão corrompidas. Você conhece alguém que fala mal de tudo? Tudo está errado. Todas as igrejas estão erradas, todos os pastores estão errados, está tudo errado. Nada é puro, tudo é impuro. A mente dessa pessoa está cauterizada. Um coração cheio de corrupção. Está falando do que lhe é próprio. Mas voltando aqui à motivação da nossa mensagem. Precisamos de uma nova reforma, né? A reforma protestante, que é resumida nos 5 solas, nos 5 somente. A reforma que aconteceu há mais de 500 anos, 502 agora, ela foi motivada por desvios doutrinários e principalmente pela prática de um cristianismo totalmente falso. Totalmente falso. Mas ele era basicamente na Europa da Idade Média. A América não havia sido descoberta naquela época e a igreja do Oriente, a igreja ortodoxa, não estava passando pelo mesmo problema. Era basicamente, a reforma foi na Europa. E nessa época a igreja e o Estado se fundiam, ela estava imiscuída no Estado. O poder da igreja era enorme. O Papa, que era o líder da igreja, ele colocava e tirava reis. O rei, para se casar, tinha que pedir permissão para o Papa. Disse que naquela época, se você não fosse católico, você não podia nascer, não podia se casar e não podia morrer. Porque a certidão de nascimento era feita pela igreja. Então, se você não fosse católico, você não existia, não tinha certidão de nascimento. Não podia se casar, só podia se casar na igreja. E quando morresse, o cemitério pertencia à igreja. Se você não fosse católico, você era enterrado como indigente. Então, era um poder total e absoluto. Mas há uma diferença muito grande nos dias de hoje. Esse poder era absoluto porque não existia a Bíblia em uma linguagem que o povo pudesse ler. A Bíblia só existia em latim e os originais em grego e algumas facetas em aramaico, alguma coisa assim. Basicamente ela é latim e grego, e o povo
que mal sabia ler, né, não tinha acesso. Então a interpretação era toda dada aos sacerdotes. Eles dominavam tudo o que os sacerdotes diziam, você tinha que acreditar. Hoje é bem diferente. É bem diferente. Nós temos principalmente a internet, né? Se você digitar um determinado assunto, aparecem milhares de páginas lá sobre todo tipo de discussão a qual você pode ler, você pode emitir a sua própria opinião. Então nós vivemos tempos bem diferentes. Existe uma multiplicidade de denominações, correntes doutrinárias, e elas estão bem à amostra. Qualquer um pode ler e questionar. Então, estamos muito melhores hoje, né? Não existe mais heresia nenhuma, não existe mais nenhum desvio, tudo aquilo que foi proposto pela reforma tá jóia. Não é verdade. Infelizmente, nós temos nos afastado daquilo que nós acabamos de ler, que seria a sã doutrina, uma doutrina sadia. Existe uma frase dos historiadores assim: toda heresia se baseia na Bíblia. Toda heresia se baseia na Bíblia. Porque se você inventa uma teologia diferente fora da Bíblia, ela deixa de ser cristã. Então, é uma outra religião. Mas as heresias do cristianismo, todas elas começam na Bíblia. Alguém pega um texto, ou dá uma ênfase exagerada num certo aspecto, ou simplesmente inventa uma interpretação esdrúxula, e dali começa uma porção de desvios, primeiramente doutrinários, e depois um desvio da prática. Um desvio da prática. A gente não pode esquecer que é a prática que é visível. A maioria das pessoas, mas quem dá teologia, ninguém está vendo teologia nenhuma, está vendo a prática, né? Mas ela está por trás de uma teologia, que começa com pequenos desvios. Uma das coisas que me preocupa muito, e vale a pena já falar do início, é o seguinte: grande parte das igrejas evangélicas hoje não tem mais escola dominical. Isso é muito preocupante, porque se nós não estudamos a palavra, estamos sujeitos à mesma coisa que da época da Idade Média, em que você tinha que acreditar no que o líder pregasse. Você não lê, você não sabe o que está escrito lá, você vai escutar qualquer coisa e vai acreditar. E o texto que nós lemos, que fala de pessoas que falam coisas para enganar, porque eles mesmos são ignorantes, o coração deles está totalmente distorcido. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem coisas assim, nada a ver, assim, onde está escrito isso? Aí a pessoa para. Não está? Não está. E isso não é de agora. Eu lembro de um colega meu de seminário que já era pastor. Não, porque como diz a Bíblia, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu sei, onde é que está isso escrito? Isso está na Bíblia, não. Não? Isso não. Talvez não tenha. Na minha turma de seminário, isso faz 40 anos, né? Nem todo mundo tinha lido a Bíblia toda. Quando eu disse que eu tinha lido várias vezes a Bíblia, eu disse, como que se arranja tempo para isso? É prioridade. É prioridade. Ler a Bíblia uma vez por ano, para com isso. Só o Novo Testamento eu já li mais de 30, eu perdi a conta. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Assim, mas se você não lê, não sabe, alguém pode dizer qualquer coisa, você vai acreditar. Então, voltando aqui aos 5 solas, eles foram baseados nos problemas da época. Eles não foram tirados da cartola assim, do nada. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente glória a Deus. Porque tudo isso não estava acontecendo. E eu vou pegar os 5 e vou repassar para perguntar assim: está acontecendo hoje? Nós estamos cumprindo os 5 solas hoje? E a gente vai ver que em muitos aspectos não. Então nós nos desviamos da fé. A consequência disso, apesar de... O problema não é ter uma porção de denominações e cada uma ter uma ênfase diferente. Não há problema algum em ter ênfase diferente, embora haja exageros. ênfase diferente não é a mesma coisa que exageros, mas há exageros também. Mas não é esse o problema. O que nós estamos vendo é que as distorções de prática e fé estão levando a 2 tipos de contingente. Perigosamente, são perigos. Um contingente enorme de gente nas igrejas que não estão convertidos. Estão falsamente convertidos. Estão na igreja, acham que são cristãos, mas estão seguindo um falso evangelho, estão vivendo do auto-engano, estão se enganando. Muita gente nas igrejas, e que não são crentes.
não são verdadeiros convertidos. Se comportam normalmente, pegam a Bíblia, falam o evangeliquez, conhecem amém, aleluia e paz e irmãos, se escuta isso o tempo todo. Aí vai ver a prática da vida igualzinho que está escrito aqui. No tocante a Deus, versículo 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, se eu conheço a Deus, eu sou crente, eu frequento a igreja X, Y, Z, mas a sua vida não corresponde a isso. Uma legião de falsos convertidos, devido à falsa doutrina e à falsa prática. E por outro lado, no sentido oposto, uma legião de pessoas que um dia ouviram a palavra e que foram tocados no seu coração e que estão fora da igreja porque estão escandalizados com aquilo que eles chamam de igreja, a ponto de eu ouvir alguém dizer assim, essa igreja tem que acabar. A igreja se perdeu. São chamados desigrejados. Uma legião de desigrejados. Pessoas que estão magoadas, não com Cristo, não com Deus. Estão magoados com a igreja, com a prática e aquilo que se prega e se faz nas igrejas. Então, nós precisamos realmente repensar numa reforma para os tempos de hoje. Vamos pegar os 5 solas e ver o que eu não vou seguir a sequência que está aqui, não. A minha sequência está um pouco diferente. Nós começamos como somente glória a Deus. Aí a pergunta, nós temos dado glória a Deus? Somente a Deus? Porque glória a Deus, eu tenho certeza que a gente dá glória a Deus toda hora. Às vezes até de forma inadvertida. Porque os judeus mesmo, eles não falam o nome de Jeová. Porque para eles isso é errado. O nome de Deus é santo e não pode ser dito de qualquer maneira. A gente fala, graças a Deus, assim, à torta e direito. Me lembro de um professor meu do seminário que estava andando na rua, vinha 2 mulheres conversando na frente dele, e uma disse assim para a outra, assim, se Deus quiser eu vou tomar o marido dela. Aí ele pegou, não se conteve, sempre não põe Deus nessa sua sujeira, não. Não põe. Ela está dando glória a Deus, ela está usando o nome de Deus, em vão. Em vão. Então, muitas vezes, nós estamos aquilo que a gente acha que dá glória a Deus, nós estamos falando o nome de Deus em vão. Não estamos dando glória a Deus. Para começo de conversa, nós estamos usando o nome de Deus em vão. E outra coisa, se você olhar o motivo do coração das pessoas para irem à igreja, eles não estão indo para adorar. Quando você chega assim, eu não gostei do culto, não. Não foi legal. Você vem cá, você foi adorar a Deus ou você foi ser agradado? Quando a pessoa começa a criticar muito, é que ela está esperando ir à igreja para ser agradada. Mas nós, quando estamos em culto, nós estamos para adorar a Deus. Então, se você está se desagradando do culto, é porque você não está prestando atenção de que é um momento de adoração e não de entretenimento. Um outro aspecto, e que isso tem sido muito, sim, ressaltado, é que nós viemos a Deus pedir bênção. Nós nos tornamos, em vez de adoradores, nos tornamos usuários de Deus. Eu já vi líder assim, você que veio aqui pegar a sua bênção. Mas eu não vim aqui pegar a minha bênção. Eu vim aqui adorar a Deus, eu sou abençoado como consequência, e não como causa. Então já há uma distorção que às vezes é sutil, mas ela é importante, porque ela leva a uma prática errônea. Nós nos tornamos usuários de Deus, e achamos que estamos adorando a Deus. Não estamos. Estamos sendo usuários e não adoradores. Então, devemos lembrar que nós devemos dar glória a Deus e somente a Deus. Não colocar outros deuses, nem mesmo líderes no lugar de Deus. Pessoas que substituem Deus. Não, mas o fulano lá, ele é poderoso. Ele tem... Não tem. Hoje na escola dominical estudamos sobre Daniel, um servo de Deus. Ele recebe uma visão, uma revelação de Deus tremenda, de um problema tremendo. A primeira coisa que ele disse, não, isso aqui não é mérito meu, não, foi Deus que revelou. Na mesma hora ele se colocou como humilde servo. Foi Deus que me revelou, não sou ninguém, não. Esse sim estava dando glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus faz todas as coisas. Eu sou apenas um servo. E não usuário. Então, quando nós estamos nos colocando como usuários, que estamos esperando de Deus, só vem aqui, não veio não. O que eu vou fazer lá? Vou fazer o que na reunião de oração? Você vai orar. Um dia eu estava numa igreja,
O sujeito chegou para mim, ele estava andando com o microfone na mão, bem ao estilo, ele passou por mim e falou assim, o que você quer pedir para Deus agora? Eu falei, nada. Você não quer pedir nada para Deus? Não. Então peça por mim. Puxa, que atrevido, né? Ele acha que quem vai à igreja tem que ir para pedir alguma coisa. Eu vim aqui para adorar a Deus. Você não vem pedir nada, não. Não significa que eu não tenho nada a pedir. É diferente. Se você não tem nada a pedir para Deus, eu tenho um monte de coisa a pedir para Deus, mas nesse momento eu não vim aqui pedir nada. Eu vim aqui adorar. E ele ficou bravo. Mas então peça por mim. Ou seja, não faça isso, não seja inútil, né? Todo mundo que vem aqui vem pedir alguma coisa. Se você não vem, peça por mim. E se ele está ali para adorar a Deus, com certeza não. Então nós temos que ensinar que nós não estamos adorando a Deus, embora às vezes a gente pensa que está. Somente glória a Deus. Somente Cristo. Nossa. Aí quando a gente pensa em Cristo, né, se é somente Cristo, a gente pensa logo numa estátua, né, e um santo. O pastor Matosinho falou uma coisa que nem todo mundo deve ter percebido na semana passada, mas por que existem estátuas, hein? Eu tive uma experiência dessa, porque eu fui visitar a Espanha, né? Isso já tem muitos anos. E eu vi, assim, uma loja muito antiga, tinham me recomendado, era uma loja que só vendia presunto, que lá se chama Ramon. Ramon. Assim, tem uma casa do Ramon. Né? Então eu vou lá. Não é Ramon o nome de gente, não. Isso não é um tipo de presunto. E tinha uma vaca enorme, muito bem esculpida na porta do local. Eu disse, nossa, que lugar, nossa, isso aqui é cheio de arte, né? Que país assim, cheio de arte. Eu disse, não é nada disso não, é porque as pessoas eram analfabetas. Não adianta botar um letreiro aí, ele vai ler o quê? Não sabe ler, ele bota uma vaca para dizer que é um açougue. Eu disse, meu Deus, eu estou achando que é porque eles gostam de arte. As estátuas começaram porque as pessoas não sabiam ler. Aí colocava uma estátua, um boi, um porco. Se você vê um porco, o que você vai achar que é uma sapataria? Não. Ali é onde vende carne de porco. Se você visse um sapato enorme na porta, não é ali que eu vou consertar o meu sapato. E a igreja? Bota um santo, bota Deus no caminho. Eu não sei o que é aquilo, bota um símbolo. Mas um símbolo é só para indicar o que significa, não é para ser adorado. Esse é que é o detalhe. Se eu ponho uma cruz ali, é para indicar que aqui é uma igreja, não é para adorar a cruz. Se eu carrego uma cruz no peito, é para simbolizar que eu creio em Cristo. Eu não acredito, não vou dar beijinho na cruz e achar que ela me trazendo proteção. Então, somente Cristo significa que Ele é o único Salvador, não tem outra coisa para substituí-lo. Não adianta você trazer amuletos, né? E hoje em dia existem muitos amuletos, né? Tem gente colocando arruda atrás da porta, rosa, e passa pelo Vale do Sal para receber bênção. Eu tenho alguns livros de uma pessoa muito famosa, não vou nem mencionar o nome para não fazer propaganda, né? Em que ela diz que você tem que ungir com óleo a sua casa inteira para os demônios não entrarem. Quando eu ouvi isso, olha, meu amigo, se Jesus não for suficiente na sua vida, você pode entrar dentro de um pote de azeite, se melar todinho, que não vai adiantar nada. Para começo de conversa, óleo ungido não existe na Bíblia. Como é que é? Não. Existe óleo da unção. O importante é a unção, não é o óleo. O óleo pode ser qualquer um, que na época era um azeite. Os azeites de hoje, que são ungidos para ungir, que é Bíblia, eles são aromatizados, para você não ficar com cheiro de salada, né? Passar azeite em você, né? Ficar com cheiro de salada. Então põe um perfuminho lá. Mas isso não significa que ele tem poder nenhum. O poder é da unção, a oração. E outra coisa, não há nenhum amparo bíblico para você ungir seu carro, a porta da sua casa, que é uma referência ao Êxodo, quando pintaram o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não passasse lá, e isso só aconteceu uma vez só. Eu não sei como é que alguém ainda não inventou de passar sangue na porta, eu espero que seja o sangue do pastor que inventou isso. Você vai cortar o seu dedo, vai lambuzar a porta de todos os membros da igreja, né? Não vai adiantar nada, só vai sujar as coisas. Se Cristo não for suficiente na sua vida, não há amuleto algum que lhe traga proteção nenhuma. Não adianta você se vestir de crente, não adianta você carregar uma cruz no pescoço, não adianta você carregar nenhum tipo de amuleto, nenhum talismã, nenhuma unção especial. Somente Cristo. É somente Cristo. É o poder que emana da cruz
que nos dá unção, que nos dá poder de libertação, de transformação, de santificação. É o poder que emana da cruz e ele vem através da fé, a gente vai ver aqui. Isso não adianta fazer nenhum tipo de cerimônia para quebrar nenhuma maldição, para fazer não sei o quê. Tudo isso tem como por trás que Cristo não é suficiente. Quando você diz, eu tenho que fazer um culto para quebrar maldição, isso significa que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Você precisa de alguma coisa a mais. Não é? Pense bem nisso. Então, várias práticas que foram introduzidas de maneira sutil, muito convincente, elas se opõem aos princípios da fé cristã. Se é somente Cristo, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, é somente Cristo. Então, por que eu me batizo? Porque Ele mandou. Só por isso, por obediência. Que se eu não for batizado eu vou para o inferno? Não tem nada a ver. É que se eu sou obediente a Cristo, Ele mandou, eu vou fazer. Mas não é isso que vai me salvar. A minha salvação foi garantida na cruz. Somente Cristo. Nada que eu possa acrescentar a mais, campanhas, dízimos, nada vai substituir o sacrifício de Jesus. Somente Cristo. Somente a Escritura. Naquela época, era importante isso, por dois motivos. Primeiro, que as pessoas não conheciam a Escritura. Né? Aquela história do castelo forte, eu até ia trazer a foto lá do castelo de Wartburg, onde Lutero se escondeu. Por que ele se escondeu? Para traduzir a Bíblia para o alemão, porque não existia, os alemães não tinham acesso à Bíblia. Está em latim. Primeira coisa assim, o povo tem que ter acesso à Bíblia. Então, quando você diz que é somente a Escritura, primeiro porque as pessoas não tinham acesso à Escritura. Então, isso não vale mais para a gente hoje. A Escritura está aqui. Se bem que existem algumas traduções que não são fiéis. São traduções já deturpadas para determinada teologia. Teologia talvez fosse forçar um pouco a barra. Para determinadas ideologias e que não corresponde à tradução do original. Embora, como toda tradução, existe, se você pegar uma Bíblia católica, que não tem nenhum problema, ela tem algumas maneiras diferentes de traduzir, mas ela é baseada no mesmo que saiu daqui, elas são iguais. Então, existem muitas Bíblias disponíveis por aí, várias traduções. O ideal é ter mais de uma e fazer um cotejo, né? Fazer uma comparação e ver. Mas nós temos acesso à Bíblia. Então, a ideia de que somente a Escritura, porque não havia disposição, não havia Escritura disponível, não existe mais, esse tranquilo. Mas havia um outro motivo pelo qual ele escreveu somente a Escritura, é porque para a fé daquele povo daquela época, ele disse que a Escritura era uma das regras de fé, não era a única, que a regra de fé da igreja era as Escrituras e a Sagrada Tradição. E esse "e" colocava a Sagrada Tradição no mesmo nível, ou às vezes até mais alto, do que a própria Bíblia. E o que era a Sagrada Tradição? São as bulas papais, aquelas regras que os líderes religiosos da época escreviam, normativas ao comportamento do povo, e que valiam como regra de fé. E Lutero disse, negativo, o que vale é só a Bíblia. Sagrada Tradição é coisa de homens, exatamente como nós lemos aqui, por isso que eu peguei o texto de Tito, porque já estava escrito isso. O versículo 11, é preciso fazê-los calar, pois andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Versículo 14, e não se ocupem de fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. São mandamentos de homens, não são Bíblia, não são Escritura Sagrada. Então, havia, disse, não, eu não vou obedecer a nada que foi escrito depois, só vale o que foi escrito pelos apóstolos e aquilo que foi dito do próprio Jesus. O resto não conta. E para nós hoje? Será que nós estamos seguindo exatamente o que diz a Bíblia? Nós não estamos dando ouvidos a mandamentos de homens? Eu acredito que a resposta é terrível. Há muita gente falando muita bobagem e muita gente acreditando. Às vezes acreditando por ignorância, às vezes acreditando por interesse. Eu costumo dizer, eu usava uma expressão, que eu sou carioca, né? Na minha época de infância, existia um trambique chamado o conto do Paco. Esse Paco não é o nome do remédio que eu tomo, não. Tem um remédio chamado Paco, mas não é isso, não. É um
uma abreviatura de pacote, o conto do pacote. O sujeito ia comprar um objeto que, digamos, custa R$1.000 e ele compra por 100, e ele fica feliz da vida. Aí, quando ele abre o pacote, tem uma telha dentro, né? Ele é enganado. Mas isso era por quê? Porque o sujeito que tinha cara de bobo, e era o espertalhão, o verdadeiro espertalhão tem cara de bobo, né? Você olha para isso, esse cara é um bobo, ele é um espertalhão, ele tem cara de bobo. Por isso que ele é um bom espertalhão. Aí ele vem e diz, nossa, eu preciso viajar e eu não tenho como levar isso aqui, eu encontrei isso, um bilhete premiado, eu não tenho como descontar, e você estiga a sua cobiça, você vai dar um golpe nesse cara. Aí quando você pensa nisso, quem está sendo enganado é você. Existe o conto do Paco espiritual. Você vai numa igreja, o cara assim, olha, aqui tem o poder. Se você der tanto, você vai receber 10 vezes mais. Você, pô, isso eu quero. Num investimento desse, hein, 1000%, né? Vou fazer um investimento, aí sai lesado. Por quê? Porque ele acha que ele é esperto, mas está sendo feito de bobo. Então, muita gente que está sendo enganada por uma falsa doutrina, nem sempre é por ignorância, às vezes é por interesse. E é enganado, do mesmo jeito. Basta ver o que a Escritura diz, e você vai ver que grande parte do que está sendo pregado por aí, Deus nunca prometeu, nunca falou. A pessoa não sabe interpretar, ou não quer. Principalmente de visão e revelação. Porque as pessoas brincando dizem que é revelamento, né? Não é revelação. Tinha uma brincadeira, se você está precisando de uma revelação, o Walmart está fazendo uma promoção de revelação ali, que você pode levar 10 estímulos e revelar pelo preço de um. É uma brincadeira, né? Pessoas que andam atrás de revelação e profecia. Hoje estudamos na escola dominical. Profecia existe? Sim. São dignas de crédito? Sim. Não as procure, porque quando Deus quer, Ele te acha. É Deus que corre atrás, não é você. Essas pessoas que vão, tem um culto de profecia, não sei aonde eu vou. Ué, mas para quê? Não, porque Deus pode falar comigo, se Ele quiser, Ele já teria falado. Porque Ele vai atrás de você. Uma vez eu recebi um telefonema de uma falsa profetisa, que mandou uma outra pessoa falar, é sempre assim, manda uma outra pessoa falar assim, fulano tem uma palavra de Deus para você. Eu falei assim, então que ele me procure. Que ele me procure. Não foi Deus que mandou? Então manda ele me procurar. Ele que tem que trazer, não eu ir atrás. Porque Deus mandou, ele vai se recusar? Não, aquilo ali é uma forma de poder. Uma forma de poder. Se vem a mim que eu tenho uma revelação para você. Isso não é de Deus, isso não segue os profetas da Bíblia, isso é uma enganação. Posso afirmar claramente, creiam em profecias, mas deixe que Deus te ache. Se Ele quiser, Ele vai te achar. Você não precisa correr atrás. A profecia vem dele, não vem de pessoas. Assim, porque eu vou profetizar para você. Mentira, você não pode decidir. Não pode decidir isso. Quem decide é Deus. Ele decide o que vai fazer. E quando Ele decide, Ele manda. Você não precisa fazer nada. Basta crer. E não correr atrás. Quem está correndo atrás está pedindo para ser enganado. Sabe por quê? Porque ele acha que a Escritura não é suficiente. Só a Escritura não é suficiente. Eu preciso de alguma coisa a mais. Eu ouvi uma líder falando desse jeito. Se eu não receber uma visão, uma revelação para a minha vida, pelo menos uma vez por semana, eu vou achar que Deus me abandonou. Isso é fé? Não, isso é falta de fé. Você vai na Bíblia e lê lá que Daniel teve uma visão, daqui a pouco ele disse, tive uma segunda visão 3 anos depois. Assim, um dos maiores profetas da Bíblia levara 3 anos para ter uma visão. Ela queria ter uma toda semana. Tinha uma coisa errada. Tinha uma coisa errada. Nós não estamos considerando a Escritura suficiente. Queremos alguma coisa a mais. E nesse queremos alguma coisa a mais, nós somos enganados. Esse que é um perigo. Então nós estamos sendo enganados porque a Escritura não está sendo suficiente. E nós precisamos ver lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, é um versículo muito conhecido, 16 e 17, quando diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pronto, está aqui a lista. O que você precisa de mais? Você vai nas Escrituras que está lá o que você precisa. Ah, mas eu fiquei com dúvida. Eu fiquei com dúvida. Peça a Deus para te esclarecer. Esclarecer, Ele vai fazê-lo. Se você tem dúvida, peça a Deus para esclarecer. Talvez seja melhor desligar.
Alô, melhorou. Somente a graça. Nós temos confiado em algo além da graça? O que é graça, né? Não é a ex-presidente da Petrobras, né? Graça Foster, né? Graça significa favor imerecido. Algo que eu recebo sem merecer. Preciso mais do que isso? Nós somos ensinados erradamente a fazer algo para merecer. Quando a salvação é pela graça. Você não consegue fazer nada para conquistar méritos para a sua salvação. Quer dizer que eu posso continuar pecador? Eu sou pecador e por isso vou para a condenação. Eu recebo pela graça e continuo pecador. Claro que não. Você faça pelo processo de santificação por gratidão. Deus me salvou e eu quero agradá-lo. Mas isso não vai conquistar méritos para a minha salvação, porque ela já foi conquistada. Foi conquistada na cruz. E é somente pela graça. Eu não posso, não adianta, não vai ter nada que eu possa fazer, nem dízimo, nem dar todos os meus bens, nada, nada. Vocês já lembram, quem conhece mais a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, 13, todo mundo sabe que capítulo é esse? 1 Coríntios 10, 13, é o capítulo do amor. Diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Isso não é poético. O que ele está querendo dizer com isso? O que é um símbolo que retine? É algo que existe, mas que não tem vida. Tem existência, mas não tem vida. Uma cadeira tem existência, mas não tem vida. Tem até propósito. Uma cadeira tem que estar todo mundo sentado nela, mas ela não tem vida. Ele disse que se eu fizesse as coisas sem amor, eu teria existência, teria propósito e não teria vida. Eu seria como um símbolo que retine. Ele está ali, ele existe, ele serve para alguma coisa. E capítulo inteiro, é que eu já falei o versículo. Capítulo 13, 1 Coríntios 13. O 1 Coríntios 13, ele simplesmente, ele existe, tem propósito e não tem vida. O que dá vida é o amor. Então, quando nós ouvimos o seguinte, tudo que está em nós é pela graça. Não há nada que você possa fazer para conquistar o favor de Deus, o mérito para a salvação. É somente pela graça, somente pela graça. E quando eu percebo isso, eu me torno grato, no sentido de estar agradecido. De assim, Senhor, muito obrigado, eu não fiz nada para merecer, mas eu recebi, porque é pela graça. Nós estamos sendo incentivados a tentar conseguir o mérito, sobre vários aspectos. Olha, se você não vier a todos os cultos de oração, se você não vier, você não vai receber a bênção que você está querendo. Você faltou um dia, você não veio. Isso, mas não era graça. Quer dizer que se faltar um dia eu não mereço mais? Você nunca mereceu, amigo. É tudo pela graça. Não há nada que eu possa fazer. Agora, e por isso eu não tenho que fazer nada, eu não vou fazer por merecimento, não. Vou fazer porque eu quero agradar aquele que me salvou. Essa é a diferença. E a graça, ela está junto da fé. E nessa hora aqui eu quero fazer cavar um pouquinho mais fundo. O oposto de fé não é falta de fé. Vamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós temos a tendência a fazer a dicotomia, né? Dividir entre um extremo e outro. E que às vezes a própria Bíblia nos induz a pensar, mas que é preciso entender um pouco. Por exemplo, a Bíblia fala entre luz e trevas. A treva não é o oposto da luz. Trevas é a ausência de luz, o que é muito diferente. Ser oposto e ser ausência, é muito diferente. O que é o oposto de fé? Essa é a pergunta. Isso aí é muito preocupante. O que é o oposto de fé? Qual é o oposto de um crente? O oposto de um crente é um ateu? Não, o ateu crê. Ele crê que Deus não existe. Enquanto o crente crê que Deus existe. O ateísmo é um tipo de fé. Qual é o inimigo da fé? É a indiferença. Deus existe? Daí. Deus não existe? Tanto faz. É a indiferença. Então não há uma dicotomia, dois pontos. Existe um outro lado, assim, não quero nem saber. É a indiferença. Quando eu digo somente a fé, o que pode se acrescentar que distorce isso? O inimigo da fé, nesse caso, é a crença.
um monte de crença. Eu creio nisso, eu creio naquilo, creio num monte de bobagens. O texto que eu citei agora de Tito, ele diz que as pessoas se ocupavam com fábulas judaicas. Crenças. Você vai ocupar com essa historinha, isso é crença. Porque a fé é a firme convicção das coisas que se não veem, enquanto a crença é baseada naquilo que você vê. Opa, uma diferença grande aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em Hebreus, no capítulo 11. É interessante você ver que os heróis da fé, eles dizem assim, porque eu creio em Deus, porque o Deus em quem eu creio, essa palavra nunca está na boca deles, já percebeu isso? Porque lá em Tiago, assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Mas o demônio também crê. E nem por causa disso deixou de ser demônio. Tem gente que a fé é pior do que um demônio, porque ele nem treme quando pensa em Deus. E os demônios tremem. Mas e que fé é essa? Quando o apóstolo Paulo teve a visão de um anjo, ele chega para o pessoal lá e diz assim, o Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. Uma visão totalmente diferente. Uma visão de intimidade. Em quem eu creio, isso é para os fracos. O Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, Ele me mandou fazer isso. Essa é a maneira totalmente de se relacionar. Assim, olha, ele tem uma fé diferente. É uma fé de intimidade, é uma fé de quem vê o invisível, de ter certeza de, eu não preciso de nada, eu sei que isso vai ser assim, porque eu sei o Deus a quem eu pertenço. Essa é a fé bíblica. E essa fé, aliada à graça, é que nos diz que nós somos salvos. A famosa frase, o famoso versículo de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, você não pode conquistar mérito. É pela graça por meio da fé. E somente a graça e somente a fé. Não adianta acrescentar coisas. E nós estamos nos acostumando a acrescentar coisas. E estamos nos desviando do verdadeiro evangelho. Isso tudo, meus irmãos, faz com que a gente pense, o que eu posso fazer diante disso? Voltar ao evangelho. Voltar às escrituras. Ainda bem que o pastor acabou de falar que nós vamos fazer uma campanha. Vamos ler a Bíblia inteira em um ano. Vamos buscar a palavra e entender e saber o que Deus quer para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, quando eu estiver entendido disso. Eu não vou cair nas artimanhas de homens e artimanhas do maligno. Eu vou saber que somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo e somente glória a Deus. Isso vai estar o tempo todo na minha vida. Uma vez eu encontrei com um rapaz que eu queria testemunhar, do Evangelho, estávamos falando sobre coisas, ele tinha base espírita em sua teologia pessoal, e eu disse para ele o que eu resumo ser o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se ele não tem poder para salvar, para transformar, esse não é o Evangelho. O Evangelho que é feito de mercantilismo, de interesses financeiros, de compra de bênção, de compra de favores, isso não é o Evangelho. Como é que eu sei? O texto de Tito fala claramente que essas pessoas, eles conhecem a Deus, mas negam pelos seus atos, e que a vida deles é um transtorno, porque não há poder de transformação ali. O verdadeiro Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Que essa reforma esteja sempre em nossas vidas, irmãos. Obrigado, Senhor, por a Tua palavra, que sempre nos edifica, nos fortalece, nos transforma. Ajuda-nos a compreender as necessidades que temos para o dia de hoje, de vivermos um verdadeiro Evangelho, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguirmos firmes em direção ao alvo, o prêmio da soberana vocação. Estejas conosco, em nome de Jesus. Amém.